Questão número 9. Um corpúsculo eletrizado penetra num campo magnético uniforme com velocidade de direção perpendicular às linhas de indução desse campo. Com relação a esse fato, afirmamos que: número 1. A quantidade de movimento do corpúsculo não irá variar em módulo. 2. O módulo da velocidade do corpúsculo irá variar. 3. O corpúsculo passará a descrever trajetória retilínea. 4. O corpúsculo passará a descrever trajetória circular. São corretas as afirmações: letra A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 1 e 4, D, 2 e 4 e E, 3 e 4. Vamos à questão número 9, onde uma partícula ela entra de forma perpendicular, né, com uma velocidade v, de forma perpendicular a um campo magnético. Né? No caso aqui, reparem que essa partícula, se ela tiver uma carga Q e uma massa m, né, ela penetra nessa região e ela vai executar nesse CMU, que é um CMU, é um campo magnético uniforme, campo magnético uniforme, ela vai executar um movimento circular uniforme, ou seja, ela vai executar um MCU. Senhores, se a partícula ela vai executar um movimento circular uniforme, um MCU, significa que a sua velocidade ela não vai mudar. Douglas, não vai mudar? Não vai mudar em módulo, né? Só vai mudar em direção e sentido. Reparem que a cada instante, como a partícula ela ocupa uma determinada posição, senhores, ela vai logicamente manter a sua velocidade, porque você vai ter uma força puxando ela para o centro da trajetória. Reparem que a velocidade ela é sempre tangente a essa trajetória, né? No caso aqui o movimento ele está sendo executado no sentido anti-horário e a força que vai puxar ele para o centro da trajetória em todos os instantes é a força magnética, certo? Fique bem claro para vocês que essa força aqui, a todo momento, é a força magnética que puxa ele para o centro da trajetória. Então, senhores, a velocidade não vai se alterar, fazendo com que a partícula logo executando o movimento circular, senhores, ela vai ter um raio, né? Essa trajetória vai ter um raio constante, já que o movimento é circular uniforme, né? E aí, para o cálculo do raio, é lógico, a gente iguala, esqueci de colocar aqui, movimento circular uniforme, né? Ela vai executar uma trajetória circular, onde nós igualamos a força magnética com a força centrípeta, né? E aí a força magnética, lógico, é VB, né? Nesse caso o ângulo é de 90 graus entre V e B, tá? O B está aqui, né? O campo magnético ele está em toda a região, só coloquei uma linha, mas ele está em toda a região, tá? Então o raio a gente calcula assim, ó, MV sobre módulo de QB, certo? Lembre-se que aqui nesse caso a massa, a carga, o campo magnético, a velocidade, ela não muda, ou seja, por isso que o raio ele é sempre o mesmo, né? Ele é sempre um valor constante. E daí ele pergunta para você assim na número 1, né? São alternativas, né? Afirmativas, na verdade. A quantidade de movimento do corpúsculo não irá variar em módulo? É verdade, a quantidade de movimento não varia. Douglas, mas o que é a quantidade de movimento? Quantidade de movimento, senhores, lembrando, é massa vezes velocidade. Como a massa não se altera e a velocidade não se altera, é porque a quantidade de movimento se mantém sempre igual em módulo, porque quantidade de movimento é um vetor. Então ele fala na questão que é em módulo, tá? Número 2. O módulo da velocidade do corpúsculo irá variar? Falsa.
O módulo da velocidade não varia, né? Por que que o módulo não varia? Porque o movimento é circular e uniforme, senhores. A velocidade em módulo é a mesma. Se ele falasse a velocidade somente, aí sim mudaria em direção e sentido. Então essa é falsa, tá? A número 3, amigos, ele fala assim: o corpúsculo passará a descrever trajetória retilínea, falsa. Ele vai executar trajetória circular, não é isso? Então, essa é falsa, tá? E a número 4, senhores, ele fala assim: o corpúsculo passará a descrever trajetória circular. Número 4 é verdadeira, certo? E aí, senhores, ele pergunta para você quais são as alternativas corretas. Então, corretas, somente 1 e 4. O gabarito é a letra C. Senhores, um grande abraço e até a próxima questão, senhores.